Bom dia a todo mundo que está chegando aqui para mais um Desperta Comigo nessa manhã de segunda-feira. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse espaço é nosso e o convite dessa manhã, como de todas as outras, é Desperta Comigo. Vem, vamos juntos despertar não só para mais um dia que amanhece, mas para despertar também para as novas possibilidades, para as infinitas possibilidades que já estão disponíveis para cada um de nós. Vamos juntos mergulhar nesse momento de autocuidado, momento de voltarmos para dentro, para onde existe tudo o que precisamos, aonde há todas as respostas para o que verdadeiramente importa. É o nosso momento de amanhecer intencionalmente e dessa mesma forma, de forma intencional, elevarmos a nossa vibração, para que a partir da nossa vibração mais elevada, possamos nos manter ímãs magnetizadores de tudo que é bom, belo e sagrado. Se você está chegando aqui agora, não me conhece, muito prazer, eu sou Fabi Vilela e o objetivo aqui com esse perfil, com as lives do Desperta Comigo e com todo o meu trabalho é contribuir para que você possa identificar e se libertar de uma vez por todas de tudo que possa estar te impedindo de construir uma vida extraordinária. E o Desperta Comigo é a nossa live matinal diária de expansão de consciência, de despertar para uma nova realidade. É o nosso momento de reflexão, de meditação, de conexão, sintonia com tudo que é bom, belo e sagrado, para que a partir dessa intencionalidade, dessa disposição da gente buscar a melhora, buscar respostas, buscar mais consciência, a gente possa cumprir com o nosso propósito maior aqui nessa existência, que é evoluir, aprendendo a amar e aprendendo a desapegar de tudo aquilo que não é mais contribuição para a nossa vida, construindo uma nova realidade baseada em todos os desejos mais profundos da nossa alma. Bom dia você que está chegando aqui agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bom dia você que está comigo aqui ao vivo. Bom dia você que está assistindo a reprise dessa live, a gravação dessa live. Você também é muito bem-vindo. Gratidão pela presença de cada um aqui. Gratidão. Bom dia, Simone querida. Bom dia, Wanda. Bom dia a todo mundo que chega por aqui, amanhecendo com a gente nessa segunda-feira. Eu espero que vocês estejam bem. Como vocês passaram o final de semana? Aproveitaram para descansar, para recarregar a bateria, recarregar as energias? Fizeram mais daquilo que vocês amam fazer? Como é que foi? Conta pra mim. Me deixa saber. Por aqui foi um final de semana com um misto de trabalho, descanso, de aproveitar para estar junto da família, para cuidar um pouquinho da mãe, cuidar um pouquinho dos filhos, cuidar um pouquinho de mim. E é isso, né? O mais importante é que a gente faça aquilo que nos faz feliz. E não importa o que seja, cada um sabe o que é melhor para si, o que lhe faz feliz, e isso que é o mais grandioso. Quando a gente sabe aquilo que nos completa, nos preenche, dá sentido à nossa vida e a gente busca fazer aquilo que nos faz feliz, fazer aquilo que a gente ama fazer, preencher a nossa vida de coisas significativas, de momentos para eternizar na mente. Pode ser a coisa mais simples do mundo, mas aquilo que aquece o nosso coração, sabe? Deixa o nosso coração quentinho. Fala, eu tô exatamente onde eu gostaria de estar, fazendo o que eu gostaria de fazer com as pessoas que eu escolhi para estarem do meu lado. Assim que a gente precisa viver cada vez mais a nossa vida, porque o tempo passa. O tempo tá passando o tempo todo. O tempo tá passando o tempo todo. E quando a gente percebe, foi. E o que a gente fez do tempo que estava disponível para nós? A gente desperdiçou ele fazendo tudo aquilo que a gente não gosta?
Ou dando mais atenção porque não é mais importante, deixando de construir aquilo que a gente realmente deseja? Como a gente está usando esse tempo a nosso favor ou contra nós? Para nos beneficiar? Ou para depois a gente se arrepender e ficar chorando sobre o tempo que não volta mais? Esse final de semana eu tive contato com algumas pessoas que fazia muito tempo que eu não conversava, que eu não tinha contato. E tava com saudade. E foi tão bom. E a gente falou justamente sobre isso. Sobre o quanto a gente fica deixando para amanhã, empurrando. Um dia a gente faz, um dia a gente vê, um dia a gente fala. Vamos combinar, vamos marcar. E quando vê, passou 1 ano, passou 2, passou 3. Porque não é nem mês mais que passa, porque tá passando tão depressa. E a gente tá se colocando tantos afazeres dentro dessa rotina corrida, que quando a gente vê, passou 1 ano. E a gente não viu as pessoas, não esteve com as pessoas que são especiais para nós. Que possamos refletir um pouco mais sobre tudo isso, sobre para onde estamos levando a nossa vida, com quem estamos compartilhando o nosso tempo. Quais são aquelas pessoas que a gente ama estar junto, estar perto, ama abraçar, ama conversar, e faz tempo que a gente não se permite estar com essas pessoas, porque é tanto compromisso, tanta ocupação, tanta correria, que parece que não dá, não tem tempo suficiente. Mas quando realmente importa, a gente dá um jeitinho, né? Então, em que áreas da nossa vida a gente está precisando dar um jeitinho, um jeitão para organizar melhor? Para colocar prioridade no que é prioritário? Para ter espaço para usufruir momentos felizes, momentos alegres, momentos significativos com aquelas pessoas que são especiais, ou fazendo aquilo que a gente ama fazer, um hobby que a gente está adiando, a realização de um sonho, um passeio, uma viagem, a visita a algum lugar, uma experiência. Tanta coisa que a gente vai adiando, falando, amanhã eu faço, outro dia eu faço, outra hora eu faço. Quando tiver calor eu faço, quando tiver frio eu vou. Quando eu tiver com mais dinheiro eu faço. E assim a gente vai arrumando um monte de justificativa para adiar as coisas que são importantes, como se o amanhã fosse garantido, não é? A gente não acaba vivendo como se o amanhã fosse garantido? Não, amanhã eu faço. Será que vai existir amanhã? Ou tudo que nós temos é o dia de hoje, para fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente já tem? A gente vai ficar esperando, adiando, postergando, procrastinando até quando? Aquilo que é importante para nós, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, aquilo que nos faz feliz, não é? Bom dia, Marluce! É isso. Vamos pensar mais sobre tudo isso. É importante que a gente pense, porque quando a gente pensa sobre certas situações, a gente dá espaço para elas. E quando a gente dá espaço para refletir sobre essas situações que estão ocorrendo na nossa vida, e às vezes a gente está no automático e nem dá conta, a gente abre a nossa percepção para ver o que eu estou fazendo que tá bom, tá dando resultado, tá me completando, tá me fazendo feliz, e o que eu tô fazendo que tá sendo só desperdício de tempo. E nem é tão importante assim para eu dar tanta atenção. De vez em quando é preciso fazer esse balanço. É preciso a gente fazer esse balanço de vida. E não é só em final de ano, início de ano, data de aniversário, ou quando a gente tá doente, ou quando algo muito importante acontece. Não. É um processo que a gente tem que se permitir frequentemente, o tempo todo. Será que o que eu estou fazendo agora é realmente importante para mim?
Tá me trazendo benefício no sentido de me colocar mais perto dos meus sonhos, daquilo que eu desejo para minha vida? Reflexões importantes e que fazem diferença no nosso dia a dia. Porque senão, o nosso cérebro é um órgão que está sempre procurando economizar energia. A gente tem algumas distorções do nosso ego que, se deixar, dominam a nossa vida, e a gente vai só para onde a gente tem algum ganho, algum reconhecimento, alguma vantagem, e às vezes nem é o que realmente importa para nós. Daí, para economizar energia, a gente procura fazer sempre igual, sempre da mesma forma, do mesmo jeito, aquilo que a gente já conhece, que é a nossa zona de conforto, que eu acho que é melhor chamar de zona de acomodação, e a gente fica ali, vendo a vida passar, vendo as coisas acontecerem, e quando percebe, o tempo passou. E ao invés de correr contra o tempo, a gente poderia caminhar junto com o tempo, contemplando o tempo, usando ele, investindo naquilo que é importante, naquilo que é relevante, naquilo que vai trazer satisfação, preenchimento, plenitude. E quanto tempo a gente desperdiça fazendo aquilo que a gente não gosta e ainda reclamando. Bom dia, Merice. Bom dia, Cirlei. Bom dia a todo mundo que tá chegando. Vamos à nossa conexão, então? Vamos ao nosso momento de trazer um pouquinho de paz pro coração, para que a gente possa acalmar o fluxo de pensamentos, deixar lá fora o que é lá de fora e voltar para dentro um pouquinho, para que a gente possa sermos guiados, para que nós possamos sermos guiados pelo nosso eu sábio, pela nossa sabedoria interior, pela nossa centelha divina, e não mais em busca dos desejos que estão fora das respostas que a gente quer fora, porque nada tá fora, tá tudo dentro. E quanto mais a gente começa a voltar a nossa atenção para o que tá fora e buscar sentido, preenchimento, significado para nossa vida do lado de fora, mais o vazio aqui dentro cresce. Porque a gente só pode se preencher, a gente só pode preencher esse vazio aqui, ó, da gente mesmo. Então eu convido você a fechar os seus olhos, respirar profundamente, traz a sua atenção para o momento presente, se permita estar aqui agora, porque aqui e agora é tudo que nós temos. Uma luz branca, cintilante, descendo do alto do universo, do centro do universo, entrando pelo topo de nossas cabeças e se espalhando por todo o nosso ser, elevando a nossa consciência. E dessa luz que entra pelo topo de nossas cabeças, uma grande bolha de luz se forma ao nosso redor, nos envolvendo, nos colocando num lugar de proteção, de acolhimento, onde podemos ser quem somos, exatamente do jeitinho que somos. E essa bolha de proteção branca cintilante nos faz flutuar, nos envolvendo nessa esfera de luz, de energia sagrada. Vamos sentindo a aproximação dos nossos guias, mentores e protetores, de toda a egrégora do Desperta Comigo, essa egrégora de amorosidade, de positividade,
Um banho de água crística pura e cristalina, banhando todos os nossos corpos, banhando e purificando, entrando na nossa esfera de luz, envolvendo todo o nosso ser, limpando, banhando e purificando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma tesoura dourada cortando todas as ligações, todos os fios, teias energéticas, todas as correntes, amarras que estão nos aprisionando em uma realidade que não é contribuição para a nossa existência. Tesoura dourada cortando conexões com seres de baixa vibração, cortando conexões com formas, pensamentos, chips, implantes, objetos metálicos implantados, plugs energéticos, tudo aquilo que suga a nossa energia. Cortando, tesoura dourada em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Um sol de Atom envolvendo os nossos corpos, com um vento solar que abre portas e janelas desse ambiente, no lugar onde nós estamos, entrando com essa energia dourada do sol de Atom, elevando o padrão vibratório dos nossos corpos e de todo o ambiente em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma chama violeta subindo do centro da Terra, entrando pelos nossos chakras plantares, na sola dos nossos pés, subindo através de nós, queimando, transmutando, dissolvendo todas as energias negativas, tudo aquilo que ainda haja de negativo em nós, queimando com a chama violeta em 1, 2, transmutando tudo que é negativo em positivo em 3, 4, 5, 6 e 7. Isso. Um farol de Ismael no nosso frontal, expandindo a nossa visão da realidade como ela é, expandindo a nossa intuição, abrindo e limpando o nosso terceiro olho, ativando a nossa percepção das coisas como verdadeiramente são. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma nuvem azul clarinha no nosso mental, azul clarinho no nosso mental, acalmando pensamentos, acalmando e serenando em 1, acalmando e serenando em 2, acalmando o fluxo de pensamentos repetitivos, obsessivos, programações mentais limitantes, acalmando e serenando em 1, limpando em 2, acalmando em 3, 4, 5, 6 e 7. Um verde efervescente no nosso cardíaco, trazendo equilíbrio emocional, fazendo uma limpeza, uma asepsia de nossas emoções e sentimentos. Verde efervescente percorrendo agora todas as células do nosso corpo, trazendo equilíbrio, harmonia, conexão com a nossa verdade em 1, 2, 3, verde efervescente em 4, 5, 6 e 7. Respira fundo. Uma pirâmide de proteção sendo formada ao nosso redor. Pirâmide de proteção de base quadrada, alfa, beta, gama, delta, alfa novamente elevando em epsilon. Blindando o nosso ser, blindando o ambiente em que nós estamos, com branco leitoso isolante, placas de chumbo e sal grosso na base, blindando. Pirâmide de proteção impermeável a toda e qualquer energia negativa, todo e qualquer ser de baixa vibração, toda influência negativa e permeável a tudo que é bom, belo e sagrado em 1, 2, 3, blindando e protegendo em 4, 5, 6 e 7. Isso. Na certeza da limpeza, da proteção e blindagem, da elevação de nossas vibrações, vamos agradecendo aos nossos anjos da guarda, guias, mentores, protetores, a toda espiritualidade amiga que sempre nos auxilia. Agradecendo e voltando aos pouquinhos para o aqui e agora. Está feito, está feito, está feito. Assim é. Gratidão. Vai abrindo seus olhos.
Bom dia, Malu, Lucimara, Marjorie. Bom dia a todo mundo que está chegando aqui. Acabamos de fazer um processo de apometria rápida aqui, para uma limpeza energética, para nossa proteção. E agora a gente vai para a leitura da nossa mensagem, que vai trazer reflexões para amanhã de hoje, para que a gente inicie a nossa semana com consciência expandida, com vibração elevada, determinados para, de forma intencional, darmos os passos necessários em direção a tudo aquilo que a gente quer construir na nossa vida daqui para frente. 29 de janeiro. Todos nós temos uma criança alegre e vivaz dentro de nós, mas poucos a deixam respirar. Envelhecemos no único lugar onde deveríamos ser jovens. Diariamente, edificamos favelas ou plantamos jardins na grande cidade da memória. Envelhecemos emocionalmente quando plantamos menos flores e edificamos mais favelas na memória consciente e inconsciente. Não seja um poluidor de sua emoção. Jamais deixe de ser jardineiro da inteligência. Aprenda a lavrar o árido e belo solo da existência. O homem do terceiro milênio tem mais conhecimento e menos alegria. Tem mais informação e menos tranquilidade. Apesar da epidemia do envelhecimento precoce da emoção, gostaria de dar uma excelente notícia. A emoção pode ser rejuvenescida. É possível resgatar o prazer de viver. É possível treinar a emoção para ser jovem, desprendida, livre, feliz. Treinamento para o rejuvenescimento da emoção. Então aqui, primeiramente, antes de eu entrar nos itens do treinamento, a mensagem trouxe uma reflexão, um lembrete super importante que todos nós temos. Uma criança alegre e vivaz dentro de nós, mas poucos a deixam respirar. E daí isso vem muito com o que eu estava conversando com meu filho ontem. O meu filho mais novo, ele faz 10 anos essa semana, no dia 2. E a gente estava conversando justamente sobre isso. Eu estava fazendo algumas perguntas para ele. Bom dia, querida. Eu estava fazendo algumas perguntas para ele sobre se ele pudesse deixar gravado um recado da criança dele, a criança que ele é hoje, com quase 10 anos de idade. Deixar um recado gravado para o adulto dele, daqui mais 10, 20 anos, para que ele possa ouvir quando adulto. O que essa criança gostaria de deixar registrado para esse adulto? O que ele gostaria de falar para esse adulto, né? Porque é muito importante isso. Eu sei que muitos de nós já fizemos alguns treinamentos ou passamos por alguns processos de o que o adulto de hoje falaria para nossa criança de ontem, né? O que nós, com a experiência que nós temos hoje, gostaríamos de dizer para o nosso eu do passado. Só que a gente precisa fazer também esse exercício contrário. O que nós hoje, com a consciência que temos hoje, com os desejos, sonhos, anseios que temos hoje, gostaríamos de deixar registrado para o nosso eu do futuro? O que a gente tem de mais especial com a gente hoje, que a gente não gostaria de perder, independente do que aconteça na nossa vida, que a gente não quer perder e que a gente gostaria de deixar registrado hoje para o nosso eu do futuro saber o quão importante é essa característica, é esse dom, talento e habilidade, é esse momento que a gente se proporciona. Enfim, o que nós gostaríamos de dizer? O que nós gostaríamos de ouvir da nossa criança?
Porque ela ainda vive em nós. E foi isso que eu falei para ele. Às vezes a gente cresce e tão rápido. E a gente perde toda essa espontaneidade, essa autenticidade, essa alegria, esse prazer de viver da nossa criança. E a hora que eu falei isso para ele, nós gravamos um vídeo dele deixando um recadinho pro eu do futuro, pro adulto que ele vai se tornar. Ele como criança hoje, o que ele tem a dizer para esse adulto? Falou, não deixe de brincar, não deixe de sorrir, de fazer aquilo que te faz feliz. Porque quantos de nós, na busca desenfreada pela felicidade, a gente esquece que a felicidade já está aqui. A gente esquece que é justamente nas coisas mais simples que a gente é mais feliz. E às vezes a gente fica querendo ter mais e mais, adquirir mais, e realizar mais e conquistar mais. E esquece de aproveitar a jornada. Porque é isso que uma criança faz. Se tem um passeio, ela aproveita cada momento, cada segundo, e inclusive o caminho até esse passeio. Uma criança, quando aprende algo novo, ela quer já colocar em prática, ela quer experienciar aquilo. Uma criança, quando vê algo bonito, ela quer tocar, ela quer sentir, ela quer estar perto. E quantos de nós estamos matando essa criança em nós aos pouquinhos? Essa criança interior, que é a nossa mais pura essência. Por isso que é tão importante num processo de reconexão com quem nós verdadeiramente somos, com a nossa essência, a gente buscar lá na nossa infância quais eram os nossos maiores sonhos, o que nos fazia sorrir, quais eram os momentos especiais que nos traziam alegria, o que a gente falava que queria ser quando crescer, o que a gente já demonstrava de talento, de habilidade, de dom, que a gente fazia e que as pessoas já admiravam. Porque é tudo isso que a gente precisa resgatar na nossa criança. Porque quanto mais a gente sufoca a nossa criança, quanto mais a gente encolhe a nossa criança ou esconde ela dentro de nós, mais a gente envelhece rapidamente. E não é envelhecimento físico, não. Sim, tudo que a gente sente aqui dentro reflete fora. E se a gente tá velho por dentro, a gente vai envelhecer mais rápido por fora, é óbvio. Isso é consequência. Porque tudo é energia, e a energia de dentro reflete fora. O que a gente tem dentro é o que constrói fora. Então, quais os lugares que a gente não está se permitindo leveza, da risada, dos tropeços, dos erros? A gente vive com medo do julgamento, medo de não ser amado, de não ser visto, de não pertencer, medo do que os outros vão falar, e daí a gente esconde a nossa essência. A gente tem medo de errar. Imagina se uma criança tivesse medo de errar, medo de fracassar. Com certeza ela não aprenderia a falar, não aprenderia a andar, não aprenderia a fazer nada, porque o medo nos paralisa. O medo existe. Ele está ali. Mas quando a gente deixa ele paralisar a gente não fazer o que precisa ser feito, o que a gente deseja fazer, a gente está envelhecendo. Como seria agirmos mais motivados pela nossa criança interior, resgatando as nossas emoções mais sinceras, mais profundas, os nossos sonhos de infância, a nossa autenticidade, a nossa espontaneidade de fazer, e tá tudo bem. Errei, vou dar risada e vou fazer de novo. Olha o processo de aprender a andar de uma criança, é um bebê que está ali completamente dependente de todo mundo em volta. Mas pelo seu esforço, pelo seu desenvolvimento, pela sua ânsia, pela sua curiosidade, pelo seu desejo de explorar,
Ele aprende a sentar, depois o bebê aprende a engatinhar, depois ele aprende a andar e cai. E levanta e dá um passinho e cai. E vai desengonçado. Até que começa a caminhar sozinho sem ajuda. E a gente devia entender que esse processo serve para tudo em nossa vida. A gente tem que deixar essa curiosidade, essa vontade de conhecer o novo, de experienciar as coisas, de usufruir de cada momento que vem da nossa criança. A gente tem que deixar isso vivo em nós, porque é isso que vai possibilitar que a gente faça coisas incríveis. Porque se a gente se paralisar com medo de tudo, se a gente sufocar as nossas emoções mais genuínas e se paralisar nelas, a gente vai deixar de fazer tanta coisa que a gente deseja. E vamos envelhecer cada vez mais, entristecer cada vez mais e nos deprimir. Porque a nossa criança está conectada à nossa felicidade, ao nosso prazer de viver, à nossa alegria interior, à diversão, à leveza, de simplesmente ser quem a gente é. Falar, sentir, fazer aquilo que a gente deseja. E ativar essa criança em nós é rejuvenescer as nossas emoções. Quantos de nós estamos envelhecendo antes do tempo? Porque a gente não está se permitindo mais. Ah, tô muito velha para isso. Ah, tá muito tarde para fazer isso. Ah, já passou meu tempo. Não, agora não dá mais tempo. Quantos de nós estamos com esse discurso limitante e deixando de aproveitar coisas simples? Como olhar os passarinhos, colher flores, sentir o perfume, se alegrar com as cores do céu, com o formato das nuvens, pular ondas quando chega no mar, fazer castelinhos de areia, se permitir correr livre, manifestando a nossa felicidade interior, experienciar coisas novas, se permitir sentir novos sabores, conhecer novas pessoas. Já viram uma criança quando vai num lugar diferente? Ela pode ficar ali os primeiros minutinhos quietinha, meio envergonhada, só observando. Mas se tem outras crianças no lugar, daqui a pouco tá todo mundo brincando junto. Porque a criança se permite fazer parte daquilo. Elas fazem amizade fácil. Elas conseguem pertencer ao lugar, rapidamente. Não tem tempo ruim. E se tem uma briga entre as crianças, vai o adulto se meter na briga. Adulto se mete na briga, pronto, fica todo mundo brigado. Agora a criança, do mesmo jeito que num segundo ela tá brigando ali por um brinquedo, por uma ideia, no outro minuto já tá todo mundo se abraçando, rindo e se divertindo junto de novo. Não guarda mágoa, ressentimento, raiva. Manifesta tudo ali, solta, não prende nada, não guarda nada. E 5 minutos depois é como se nada daquilo tivesse existido. E elas estão ali, rindo juntas de novo, brincando juntas. Nós temos uma criança que quer se sentir amada, protegida, segura. Mas a gente não pode, em prol desse desejo de segurança, desse desejo de proteção, deixar isso tudo ir pro excesso e sufocar a nossa criança com medo. Medo de não dar certo, medo de não conseguir, medo de não ser aceito, medo do julgamento. Quem verdadeiramente importa, quem ama a gente de verdade, não vai se afastar de nós por nós sermos quem somos. Pelo contrário,
vai ficar ainda mais perto, vai admirar ainda mais. Que lindo, Pedro, é bem isso. A gente envelhece quando começa a calar a nossa essência, a nossa criança. Que é onde estão os nossos mais espontâneos e legítimos sentimentos. É exatamente isso. Gratidão pela sua contribuição. A nossa criança é a essência da nossa vida. É a nossa liberdade. É a nossa verdade. E quando a gente sufoca tudo isso, para muitas vezes nos encaixar em espaços que não são nossos, para agradar os outros, para atender expectativas, a gente envelhece. Sabe por quê? Porque quando a gente prende a nossa criança, quando a gente sufoca a nossa criança interior, que é a nossa essência mais pura, é como se a gente se colocasse numa gaiolinha. É como se fosse um passarinho. A nossa essência é um passarinho que nasceu para ser livre. E quando a gente de alguma forma sufoca essa nossa essência, é como se a gente se colocasse numa gaiola onde não nos é permitido voar, onde não nos é permitido simplesmente ser. A gente sempre tem que estar alguma coisa e a gente não é. A gente não se permite ser simplesmente. E daí isso vai gerando amargura, vai gerando tristeza. A gente vai perdendo a alegria de viver, a vida vai perdendo as cores. E eu tô falando isso porque eu já passei por isso. Eu já me coloquei em situações que eram verdadeiras gaiolinhas. Eu já me coloquei em situações de relacionamentos amorosos, de relacionamentos profissionais, em que eu mesma me coloquei na gaiolinha, porque não são os outros que colocam a gente, não são os outros que fazem pra gente, é a gente que se permite. Que permite que aconteça e se permite ali, ó, ser afastado da nossa essência, porque a gente fica querendo agradar, a gente fica querendo ser amado e a gente acha que é mudando, que é deixando de ser quem a gente é, que a gente vai agradar mais o outro, e não é verdade. Porque se o outro quer que a gente mude como condição para nos amar, ele não nos ama de verdade. Ele ama uma expectativa dele. Ele ama uma ilusão. Mas não é sentimento verdadeiro. E é isso que a gente quer pra gente? É isso que a gente escolhe pra gente? Ficar se colocando em gaiolinhas? Impedindo que a gente voe? Quando a gente está impedido de voar, a gente se desconecta da nossa essência. E a gente perde vida. A gente perde o brilho. A gente perde o sorriso no rosto, a nossa vida fica preta e branca, e adivinha? A gente adoece. Olha a importância da gente estar sempre conectado com a nossa criança e deixar que ela venha à tona em alguns momentos. E que a gente solte as preocupações, as tensões e simplesmente aproveite o momento. E se divirta e dê risada. Que a gente ria mais dos nossos tropeços, dos nossos erros. E que eles só sirvam de incentivo para que a gente continue. Como uma criança aprendendo a andar. Aprendendo a falar, ela vai falar errado. Você já viu alguma criança que deixa de falar algo com medo de falar errado e as pessoas julgarem? A gente julga uma criança que está aprendendo a falar porque ela falou errado? É o que eu falei. Se a nossa criança fosse como nós adultos, com certeza a gente não aprenderia quase nada. A gente ia nascer, crescer e deixar essa existência do mesmo jeito que a gente chegou. Sem saber falar, sem saber andar, sem ter independência, porque o medo ia nos paralisar. E a gente não pode deixar que o medo nos paralise, porque quando a gente foi com medo mesmo, olha quanta coisa a gente conquistou e alcançou.
E aí? A gente quer continuar alcançando e conquistando ou a gente acha que já tá velho demais pra isso? Ah, isso não é mais pra mim. Ah, não dá mais tempo, eu não consigo mais. Oi? Se conecta com essa criança aí. Tenho certeza que ela tá cheia de vontade. Toda essa nossa vontade, essa nossa curiosidade, essa necessidade de experienciar, de viver o momento, tá aqui, ó. Vem da nossa criança. A gente só tem que parar de fazer com que ela deixe de respirar. E daí a gente envelhece. Envelhece por dentro, de dentro para fora. O envelhecimento não vem de fora para dentro. Ele vem de dentro para fora, como tudo. Tudo vem de dentro para fora. Porque se eu tô feliz aqui dentro, tudo à minha volta vai parecer mais colorido, mais feliz. Não é verdade? Para pra pensar aí. Olha como tudo vem de dentro para fora. Quando eu tô de mau humor, pode do lado de fora acontecer a melhor coisa do mundo. As pessoas se esforçando para me agradar. Eu vou continuar de mau humor e vendo só defeito, não é isso? Quando a gente tá de mau humor e reclamando, não importa o que aconteça fora, a gente sempre vai olhar pro lado negativo e vai estar reclamando. Porque a gente vai estar ranzinhos, ou seja, vem de dentro para fora. Da mesma forma, quando a gente tá bem, tá feliz, tá pleno, não importa o que aconteça fora, você vai dar um jeito. Ah, vem um empecilho, vem um obstáculo, você fala, vamos superar isso aí. Furou um pneu, vamos trocar com alegria e vamos continuar. Nada atrapalha, porque tá vindo de dentro. Por isso que eu brinco, aqui várias vezes já brinquei, que às vezes a gente tá infeliz aonde tá. Eu tô infeliz aqui onde eu tô, eu preciso mudar pra ficar feliz. Eu preciso trocar de relacionamento pra ficar feliz, eu preciso mudar de emprego pra ficar feliz. Sério. Só não esquece que essa pessoa infeliz que tá aí, você vai levar ela com você. Se você mudar de cidade, de casa, de relacionamento ou de emprego, ela vai estar junto com você. Então o que você precisa fazer primeiro? Cuidar dessa pessoazinha que não tá bem. Porque se você não estiver bem, não importa pra onde você vá. Ah, não tô bem, mas com um carro novo eu vou ficar bem. Sério mesmo? Quem vai dirigir o carro novo? É essa pessoa que não tá bem. Então, por alguns minutos, por alguns instantes, você vai ficar na empolgação do carro novo. Daqui a pouco, você vai voltar pro seu padrão natural, que era não estar bem. Por isso que é internamente que a gente precisa mudar. Porque o externo, ele só potencializa, ele só contribui, mas ele é um reflexo do interno. E se algo não tá bem fora, presta atenção dentro. Porque é o nosso estado interior que está construindo a nossa realidade. Bom dia, Edu! Bom dia, Roseli! Então vamos lá. Retomando aqui pra gente ir finalizando a nossa reflexão, vamos finalizar a mensagem de hoje que vai trazer um treinamento aqui pra nós, né? Então a mensagem de hoje tá falando sobre a nossa criança interior. E ela começou dizendo, todos nós temos uma criança alegre e vivaz dentro de nós. Uma criança autêntica, espontânea, feliz, uma criança curiosa. Uma criança que vai lá e faz, que não se importa com o julgamento, que não tem medo. Mas poucos a deixam respirar. A gente vai crescendo e vai cada vez mais sufocando essa criança em nós. E envelhecemos no único lugar onde deveríamos ser jovens, que é na nossa essência, na nossa alma, as nossas emoções. Só que a mensagem também traz que a gente envelhece as nossas emoções precocemente quando a gente não deixa a nossa criança respirar. Mas ao mesmo tempo, há um treinamento para o rejuvenescimento das nossas emoções. Vamos lá aqui, as dicas. Contemple o belo nos pequenos eventos da vida.
Irrigue o palco da mente com pensamentos agradáveis, pensamentos positivos, olhando as coisas de forma mais positiva. Pense como um adulto, mas sinta como uma criança. Use a razão, use o tanto de conhecimento e experiência que você adquiriu, mas sinta, se permita sentir livremente em essência, como uma criança. Porque a criança simplesmente sente, ela não engole sentimentos. Aquilo que ela sente, ela manifesta. Ela demonstra quando está feliz, demonstra quando não está feliz. O sim da criança é sim, o não da criança é não. Ah, porque essa criança é cheia de vontade. Sim, cheia da vontade dela autêntica. Nós adultos deixamos de ser cheios de vontade porque a gente sufoca as nossas vontades. Porque para agradar o outro, a gente diz sim querendo dizer não. Quando o nosso coração está dizendo não, e a gente diz sim para não desagradar o outro. Não faça o velório antes do tempo. Não sofra por antecipação. A gente tem mania de sofrer antes das coisas acontecerem. Nem aconteceu, viva o momento presente. Uma criança, ela é 100% presença. Ela não fica refletindo sobre o passado e nem preocupada com o que vai acontecer amanhã. Ela só tem o hoje, ela vive o hoje. Se ela tá brincando, ela mergulha 100% naquela brincadeira, naquele momento presente. Se ela tá vivenciando uma experiência, ela tá ali. E isso a gente foi perdendo ao longo do tempo e a gente precisa retomar isso. De viver cada experiência profundamente conectada ao momento presente. Isso faz com que a nossa experiência fique ainda mais ampla, mais significativa, mais extraordinária. Quando a gente se permite estar 100% naquele momento, vivenciando aquilo que está acontecendo. Sem se preocupar, mas e quando acabar? Vive o momento. Os momentos bons a gente fala que passam rápido, por quê? Porque a gente está com a mente pensando em quando vai acabar. E daí quando vê, foi. Experimenta. Está 100% ali. Sem se preocupar com ontem ou com amanhã. E você vai perceber que até a sua percepção de tempo muda. Eu não vou lembrar exatamente como foi a frase. Esse final de semana a gente foi assistir Nosso Lar 2, né? Os Mensageiros. E daí teve vários momentos assim de insights, de reflexões que eram pra vida. Mas teve uma hora que falou assim, o desespero, quando a gente faz algo com desespero, a gente já aumentou em 50% a chance do fracasso. É algo assim, tá? Eu não vou lembrar, mas o teor é meio que isso. Então aqui, não faça velório antes do tempo, não sofra por antecipação. Tem a ver com isso também. Quando a gente se desespera com alguma situação, a gente já amplia em 50% a chance de dar errado. Porque a gente está focado no problema, a gente não está focado na solução. Então a gente não pode se desesperar, é usar o pensamento do adulto, do conhecimento, do discernimento, é usar a sabedoria, as nossas experiências de vida para não nos desesperarmos, para entender que tudo tem solução, que todo problema, todo desafio ele já vem com a solução junto com ele pronta. A gente só precisa respirar e olhar para aquilo. O desespero nos cega. O desespero nos afasta da solução. Ele nos impede de enxergar o que está bem diante dos nossos olhos. Proteja sua emoção nos focos de tensão.
O que é proteger a nossa emoção nos focos de tensão? Tem um momento ali desafiador, controverso, protege a sua emoção. Não deixa que o que vem de fora afete o seu estado e te traga desequilíbrio. Isso é inteligência emocional. A gente não colocar tudo a perder porque a gente se deixou ser dominado completamente pelas nossas emoções. É agir com inteligência. É saber que esse meu comportamento no excesso vai me trazer prejuízo. Então, qual que é o caminho do meio? Como eu faço para gerenciar as minhas emoções da melhor maneira? Porque elas estão ali. Não tem como a gente se livrar das nossas emoções. Elas estão ali, fazem parte de quem nós somos. E tem certos comportamentos emocionais que são padrão nosso. São tendências nossas. Não tem como mudar, não tem como se livrar disso. Ah, não, nunca mais eu vou ter raiva, vou ter medo. Não, faz parte de nós. O que a gente precisa é aprender como lidar com isso. E gerenciar da melhor forma para que a gente use a nosso favor e não contra nós. Para que a gente não perca o momento, perca o amigo, perca o trabalho, perca a oportunidade por conta de estar no excesso das nossas emoções e colocar tudo a perder. E não seja carrasco de si mesmo. Ou seja, não fique carregando culpa, arrependimento, falta de perdão. Se aceite como você é. Seja mais gentil, mais generoso com você mesmo. Ria dos erros. Levante após cada queda. Continue. Não desista de você. Saia do excesso de autocrítica, de autojulgamento. Ative o autoamor. Se aceite e se respeite exatamente como você é, entendendo que você é um ser em aprendizado, como uma criança. Um constante aprendizado. Um erro não nos define. Uma escolha errada não nos define. Um engano não nos define. Nós somos muito mais que isso. Só estamos aprendendo. Então, recapitulando. Treinamento para o rejuvenescimento da nossa emoção, ou seja, os passos que a gente tem que dar para resgatar a nossa criança interior. Contemple o belo nos pequenos eventos da vida, esteja 100% presente, aproveita cada segundo. Veja o que está ao seu redor, contemple a natureza, tudo que existe. Abrace quem você ama, diga que ama. Curta cada momento na sua profundidade. Irrigue o palco da mente com pensamentos agradáveis, ou seja, vai para uma posição de ver o lado positivo das coisas, porque tudo tem os dois lados. E a gente que escolhe olhar só para o negativo ou olhar para o positivo também. Isso é o que vai nos deixar mais velhos ou mais jovens, mais pesados ou mais leves. Pense como um adulto, use o conhecimento, a experiência, a razão, mas sinta como uma criança. Sinta, simplesmente sinta. Sentiu tristeza? Sinta a tristeza. Entenda o porquê dela e depois transmute isso. Sentiu raiva? Sinta a raiva. Entenda o porquê dela e depois transmute isso. Sentiu alegria? Simplesmente manifeste alegria, transborde alegria. A gente tem que parar de sufocar os nossos sentimentos, porque isso nos adoece. Não faça velório antes do tempo, não sofra por antecipação, não se desespere. Porque quando a gente sofre por antecipação, adivinha, a gente atrai aquele sofrimento para a nossa vida, porque a realidade fora é reflexo da realidade dentro. Proteja a sua emoção nos focos de tensão. Tá um momento mais tenso? Perceba o que você está sentindo. E gerencie isso para que você não prejudique a situação e nem ninguém. E nem para que você se deixe prejudicar pelas emoções, pelas tensões alheias. Não deixe que o outro faz
traga desequilíbrio para você. Mantenha o foco. E não seja carrasco de si mesmo. Seja mais gentil, mais generoso, se aceite mais. Para de se criticar, de se julgar, de se condenar. Para de se punir. Errar faz parte. Estamos em processo de aprendizado. Num eterno processo de aprendizado. Bom dia, Serginho! E aí, gente, fez sentido isso pra vocês? Olha quanta reflexão a gente tira quando a gente fala da nossa criança. Olha como é importante essa conexão e esse resgate da nossa criança interior, que muitas vezes tá aqui, ó, escondidinha em nós. E quando ela tenta se manifestar, a gente cala ela. Quando ela tenta vir à tona, a gente sufoca ela. E daí a gente envelhece. E envelhece no único lugar que a gente não poderia envelhecer, que é na alma, que é no coração, que é na nossa essência. Que a gente possa fazer do dia de hoje um dia conectado à nossa criança. Agrada a sua criança, dá um colinho para ela, dá um abraço, olha para ela, chama ela para viver essa jornada com você. Tira ela das sombras, traz ela para a luz. Abre o seu coração, deixa ela sair. Ria mais. Coma mais o que você gosta de comer, beba mais o que você gosta de beber. Brinque com as situações da vida. Haja com leveza. Ria dos tombos, dos erros. E continue. Seja perseverante como uma criança. Curioso como uma criança. Seja espontâneo como uma criança. Certo? Fica o convite. Eu acho que a reflexão de hoje é sobre isso. Aonde a gente está envelhecendo antes do tempo porque a gente não está se permitindo sentir a nossa criança e deixar que ela venha à tona. E deixa a nossa vida mais alegre, divertida e leve. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão por mais uma manhã de Desperta Comigo. Por estarem aqui essa manhã. Por escolherem estar aqui. Fortalecendo essa egrégora. Ampliando consciência. Despertando para as infinitas possibilidades que já estão disponíveis para cada um de nós. E percebendo que a gente pode mudar sim a nossa realidade. Quando a gente começa a olhar para dentro e mudar pequenas coisinhas, devagar, passinho por passinho, aqui dentro, aquilo que não tá bom, aquilo que não tá nos fazendo feliz, aquilo que tá trazendo obstáculo. Porque os obstáculos a gente mesmo cria. Os desafios a gente mesmo atrai. Por conta do que a gente está vibrando aqui. Então que a gente possa trazer mais leveza para o nosso coração. Olhar as coisas de forma mais positiva. E através dessa ativação da nossa criança, perceber que a gente pode mudar, sim, tudo ao nosso redor a partir da mudança em nós. Um beijo no coração de cada um de vocês. Uma excelente semana. Nos vemos amanhã em mais um Desperta Comigo aqui, nesse mesmo horário. Fiquem com Deus. Muitas bênçãos, muita paz e muita luz. Gratidão, gratidão, gratidão.